Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto ouvinte, que a sua terça-feira seja na luz. Hoje a Igreja Católica celebra a Cátedra de Pedro. Cátedra é a sede do bispo. Hoje se celebra a Cátedra de Pedro, chefe da Igreja de Roma e da Igreja Universal. O símbolo da cátedra realça a autoridade e o magistério, missão de pastor e mestre conferida por Cristo a Pedro, princípio e fundamento visível da unidade da Igreja. Os cristãos começaram a honrar a Cátedra de Pedro a partir do século IV. Que Deus abençoe o Papa Francisco, sucessor legítimo de São Pedro, que hoje preside a Igreja Católica a partir de sua cátedra em Roma. Ao nosso Papa elevemos sempre uma oração pedindo a proteção divina para ele e seus trabalhos. Nós queremos lembrar aos ouvintes os perigos dos golpes nos nossos dias, inclusive nas igrejas, nas paróquias. São tantas tentativas de arrancar o dinheiro das pessoas através de roubos solenes pela internet e etc. Quero falar aqui dos falsos padres exorcistas que estão na internet e também nas cidades, inclusive em Formosa. São falsos padres que se dizem exorcistas, capazes de resolver os problemas das pessoas. Só que atrás disso está o pedido de dinheiro. Pelo telefone também. Nós temos muitas senhoras, pessoas aposentadas, sendo enganadas e roubadas por esses ladrões que usam da internet, da simplicidade das pessoas para roubar, para pedir dinheiro, enviar hóstias falsas por correios, óleos falsos também, e as pessoas caem nisso. Eu fico impressionado como as pessoas são simples e caem nessas lorotas, nessas mentiras. Quando você vê uma pessoa que se diz sacerdote, se diz um líder religioso, te pedindo dinheiro, desconfie disso, pelo amor de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Então você que está aí dando dinheiro para falso padre exorcista, que fala contigo por telefone e faz profecias esquisitas, pare com isso. Conte para sua família, porque nós temos muitos idosos, muitas pessoas aposentadas dando dinheiro para essa gente sem contar para sua família. Aí depois chega o final do mês, não tem dinheiro suficiente para comprar o remédio, fica pedindo à família e mentindo, porque não conta para onde está enviando o dinheiro. Cuidado com isso, nós precisamos ter cuidado. Nos nossos grupos onde postamos o programa Oração da Manhã, que são aí mais de 200 grupos, sempre aparece alguém pedindo dinheiro. Ah, porque eu estou com um filho canceroso. Ah, porque eu estou com isso, eu estou com aquilo. Pedindo. Não dê dinheiro para ninguém quando se aparece desse jeito pedindo. Não fique atendendo o telefone de quem vocês não conhecem. Cuidado, porque os golpes são cada vez mais presentes. E a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, para não cairmos nestes golpes de pessoas que não querem trabalhar. Oferta de trabalho nós temos aos montes, inclusive aqui em Formosa. Mas quem quer trabalhar são poucas pessoas. Hoje o maior desafio para se abrir uma empresa é ter gente suficiente para trabalhar. Porque as pessoas não querem trabalhar e muitos vão por esses caminhos do roubo, passando as pessoas para trás. Uma vergonha isso. Nós precisamos reagir contra estas situações. Converse com os seus
parentes idosos, aposentados, para não caírem nesses golpes. Muito cuidado. Cuidado com esses que aparecem na televisão pedindo dinheiro, fazendo promessas de milagres. Muito cuidado com isso. Vá à paróquia, receba a unção dos enfermos, faz uma boa confissão com o seu pároco. Isso que precisa fazer. Não é ficar dando dinheiro para essa gente malandra que está aí nas redes sociais, se passando por padre, por líder religioso, para roubar do nosso povo. A gente já tem tantos problemas e ainda tem mais esses problemas que solapam a vida de tantas pessoas. Dando continuidade às nossas meditações, nós vamos fazer uma meditação a partir destas mensagens de Nosso Senhor ao coração da Beata Conchita sobre o respeito humano, que é um vício, pois ele é filho do amor próprio e da debilidade. E aqui eu quero refazer um pensamento lá de trás, que até algumas pessoas me perguntaram, a respeito do amor próprio. O amor próprio, ele é um vício. Agora, nós precisamos ter consciência de que há um amor próprio benéfico. Segundo as Escrituras, os ensinamentos da Igreja, aquele amor que nós temos por nós como imagem e semelhança de Deus. O amor próprio humano, pagão, de vaidade e soberba, ele é um vício. Mas esse amor que nós devemos ter a nós no sentido espiritual, de valorização da nossa imagem e semelhança com Deus, ele é um auxílio no caminho da caridade. A gente gosta da gente não para que possamos ser melhores do que os outros. Ou estas certas meditações que a gente tem no mundo de hoje, que coloca a pessoa lá em cima, a partir daquilo que ela não é. Esse tipo de amor próprio é muito complicado e a gente precisa combater isso. Viver a simplicidade, gostar de você no sentido de que você é uma pessoa criada por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. Nunca cultivar um amor aos seus vícios, aos seus defeitos e às suas misérias. E às vezes esse respeito humano que nós temos não nos deixa falar disso. A gente fica acanhado de falar. É aquele medo de tocar em certos assuntos que vão desagradar as pessoas e criar um centro de inquietude, de descompasso, de inquietação, de sofrimento. Infelizmente, hoje na igreja, nós não podemos pregar sobre alguns assuntos que são adversos à Sagrada Escritura, à moral da igreja, aos ensinamentos espirituais da igreja. Às vezes você não tem como falar, porque cria tanta celeuma, tanta complexidade, que é melhor às vezes você deixar para os círculos mais fechados para fazer certas meditações, porque sempre traz um problema. O padre chega na sacristia e já chega alguém atrás para dizer: eu não concordo com o que o senhor falou. E assim nós temos diversas situações dessa maneira. Mas esse respeito humano, nós precisamos romper com ele. A verdade não pode ser aprisionada. A gente precisa ter esta coragem de estar colocando aquilo que é a vontade de Deus e não a vontade dos homens, aquilo que é indispensável para a nossa salvação. Que Deus nos ajude a cultivar uma mística, uma vida espiritual em cima daquilo que é a verdade, porque só a verdade que é Cristo pode nos libertar. Amanhã nós vamos seguir com esse bonito tema para melhorar ainda mais a compreensão de nós mesmos.
O Evangelho de São Mateus, capítulo 16, 13, 19, que nós muito bem conhecemos, fala-nos do primado de Pedro. Por isso eu te digo, disse Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nesse texto, nós temos uma belíssima passagem do Evangelho em que Nosso Senhor dá a Pedro o poder das chaves. Aqui também está uma realidade do respeito humano. Às vezes você não pode falar que Nosso Senhor escolheu Pedro como o primeiro Papa da Igreja, como aquele que iria coordenar o colégio apostólico, que depois morreu em Roma, por isso a Basílica de São Pedro está em Roma, porque ali foi martirizado Pedro e Paulo. Muita gente não aceita, mas nós não somos culpados por isso. A Igreja Católica ela tem as suas orientações que não é para todo mundo, não é para obrigar todo mundo a ser católico. É católico quem quer. E quantas vezes eu tenho recebido agora, nos últimos tempos, pessoas que vêm de outras denominações que chegam para a gente e dizem, olha, eu li a tradição da igreja, eu li Santo Tomás de Aquino, eu li Santo Agostinho, li Santo Ambrósio, li Policarpo, li esses grandes santos como Santo Atanásio e cheguei à conclusão que eu preciso ser católico. Encontrou o caminho, encontrou o fundamento da sua fé. Agora, pobre dos jovens que recebem essas lacrações dentro dessas nossas universidades, desses ateuzinhos de meia tigela, que não conhecem a igreja e que acaba com a história da igreja sem conhecer nada. Eu fico impressionado com o que os jovens católicos nas universidades me contam, das besteiras que esses professores ignorantes, que não sabem nada, com coisinha de algibeira que tenta tirar a fé dos nossos alunos. Então a gente precisa conhecer mais a igreja, ler mais o catecismo, ler mais a tradição da igreja, para a gente conhecer bem a igreja, para melhor amar a igreja. Quem não conhece, não ama. Que Deus abençoe nossa igreja, abençoe a nossa sede universal da igreja, que é Roma, o nosso Papa, os nossos bispos, toda a igreja, para que nós possamos atravessar os mares revoltos e difíceis dos nossos tempos. Pai Santo, Deus de bondade, Deus de amor, eu quero te louvar nesta manhã pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado, Senhor, porque nós fomos batizados nesta igreja, deixada pelo Teu Filho, para que nela nós possamos receber aquilo que é necessário para a nossa salvação. Abençoa, Senhor, nossas comunidades, nossas paróquias, nossos sacerdotes, diáconos, religiosos, nossos ministros e ministras, leigos, os nossos coordenadores, todos aqueles que compõem a Santa Igreja como corpo místico de Cristo. Abençoa, Senhor, todos nós e encha-nos de santo amor e de santa esperança. Assim seja. Amém. Pela intercessão do apóstolo Pedro e dos santos anjos da guarda, venha sobre você, sua família e seu ambiente de trabalho a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.